Graça e paz, amada igreja do Senhor, igreja viva, igreja que carrega a presença de Deus e a distribui aonde você está. Bendito seja o Senhor, que Ele possa hoje estar tocando as nossas vidas mais uma vez, nesse tempo em que separamos para bendizer o nome dEle e juntos adorarmos aí. Que a bênção do Senhor esteja estabelecida sobre você, sua casa, sobre os seus dias, em todo o tempo. Você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer: o Senhor é bom. Diga de novo isso mais uma vez bem forte. Diga: o Senhor é bom. Aleluia, Ele é bom e tem cuidado de nós. Vamos bendizer o Senhor essa noite, porque Ele marcou esse encontro conosco para nos ensinar e nos dar uma palavra de sabedoria que vai continuar conduzindo os nossos passos em sua presença. E quando são felizes por caminhar na presença do Senhor, eu quero convidar você a erguer suas mãos aos céus, o mais alto que você puder, e começar a adorar o nome do Senhor com as suas próprias palavras, com sua oração. Comece a consagrar o seu ser, consagrar a sua vida, consagrar nesse momento a Ele, dar a Ele a primazia de todas as coisas que está sendo feito aqui no templo, na casa de Deus, e a primazia de tudo que está sendo feito aí na sua casa, que também é casa de Deus, porque a presença dEle está dentro de você e você habita na sua casa. Pai, nós te adoramos essa noite, te engrandecemos, porque o Senhor é bom, maravilhoso, o Senhor é um Pai bondoso e tem cuidado de nós, os seus filhos. Te amamos, meu Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Meu Pai, Senhor, fomos chamados à Tua presença e nós te agradecemos por isso. Te agradecemos porque o Senhor nos conhece e nos chama a cada um pelo nosso nome. Oh, aleluia! Assim como o Senhor chama as estrelas dos céus, cada uma pelo seu nome, como diz a sua palavra. E nós te agradecemos, Pai, te agradecemos e te adoramos. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Fica conosco, fala conosco e edifica-nos um pouco mais para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, aleluia e glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor juntos. Cantemos. Luz do mundo, vieste à terra, para que eu pudesse te ver. Beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu, és totalmente amável, totalmente tão maravilhoso para mim. Eterno Deus, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso.
nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei dos meus pecados lá na cruz. E para adorar-te, para prostrar-me, e para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, Senhor, totalmente digno, tão maravilhoso tu és para mim. Te louvamos, Senhor, pois tu és maravilhoso para nós. Enchemos nossa casa de louvor e adoração. Enchemos, Senhor, os nossos lábios e coração. Tu és o nosso Deus e não há outro igual a ti. Tu és Senhor, tu és Senhor. Você pode declarar mais uma vez: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és o nosso Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Esse lugar, tu és real. Quando sentem a presença do Senhor real aí onde você está, você pode declarar: vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar, entender. Seu brilho brilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me está. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu amor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esse lugar, tu és real.
colocar a mão no seu coração essa noite e começar a declarar ao Senhor e a render a Ele a sua vida em adoração. Sim, se Ele é precioso para você, renda tudo que você tem de mais precioso. Obrigado porque poderíamos estar em qualquer outro lugar. Nós estamos diante do Senhor e diante de Ti, meu Deus, estamos vivendo no melhor lugar. Não há um lugar semelhante a esse em todo o universo, porque nada se compara à beleza da Tua santidade, nada se compara a podermos contemplar a Tua graça, a Tua majestade, a Tua glória. E o que estamos fazendo agora, Senhor? Estamos diante da Tua presença. Então, Senhor, começa hoje a trabalhar em nossa vida de tal forma que possamos, meu Deus, ter o Senhor como uma prioridade em nossa vida, o primeiro lugar. Que possamos Te buscar em primeiro lugar em nossa vida, Te dar a primazia, Te dar o lugar de honra. Que o Senhor venha adiante de todas as demais coisas, que nada possa ser mais importante, mais valioso em nossa vida que a Tua presença. Começa, Senhor, nesta hora a trabalhar em nossa vida e remover todo tipo de distração, remover das nossas vidas, meu Deus, todo tipo de coisas que vem para embaraçar, para fazer-nos tropeçar. Os nossos pés estejam liberados, estejam livres para corrermos para perto do Senhor. Que as nossas mãos estejam liberadas para erguermos ela diante de Ti em louvor o Teu nome. Mãos que se erguem para exaltar o Teu nome, mãos que se erguem
para declarar, para, meu Deus, anunciar a tua majestade. Meu Deus, estamos aqui com os nossos lábios, como diz a tua palavra, para suscitar a ti o perfeito louvor. Te exaltamos, Senhor, te engrandecemos, porque todo homem que se humilha diante de ti encontra um lugar de honra. Queremos nos humilhar diante do Senhor, porque quando tua palavra diz: humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, a palavra está nos trazendo uma sabedoria de que quando nós nos erguemos em vaidade, em soberba, em orgulho, nós somos abatidos, mas quando nos prostramos em humilhação diante de ti, aí a tua mão no tempo certo nos ergue e nos coloca onde tu desejas, em lugar de honra. Te agradecemos pela tua presença e por esta noite. Ao Senhor honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, toda a sua família. Que a bênção do Senhor repouse sobre você e sobre os seus. Que bom que estamos juntos nessa quarta-feira. É mais um momento, mais uma oportunidade de recebermos a palavra, de termos um aprendizado dentro das Escrituras e crescermos na presença de Deus. Eu tenho certeza que muita coisa tem mudado em sua vida desde que você começou a reservar as quartas-feiras à noite para aprender mais da palavra, para aprender mais sobre a sabedoria. Quantas coisas foram acrescidas à sua vida. Eu quero continuar te dizendo: você está fazendo muito bem. Suas escolhas hoje estão determinando como será o seu futuro. Suas nossas sementes plantadas hoje que dizem como será a nossa colheita. E eu quero convidar você a ir comigo num texto bíblico que está no Novo Testamento, que está em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso de número 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, a partir do verso de número 11. Se você está comigo, diga reino. Se você encontrou o texto bíblico, diga glória a Deus. E se não encontrou, diga misericórdia. E eu vou esperar você encontrar o texto bíblico. A Bíblia diz assim, queridos, 1 Coríntios capítulo 2, 11 diz: pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isto, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que foram nos ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. A elas lhe parece loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor e quem sabe o suficiente para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Uau, que tremendo! Queridos, estamos há várias semanas dentro de Sacar a Sabedoria para sermos bem-sucedidos, falando sobre conhecimento, e o Senhor tem nos dado clareza sobre a questão da sabedoria e do conhecimento. Se você ainda não ouviu as outras mensagens, convido você a retornar depois de ouvir essa, as mensagens anteriores acerca do conhecimento. Há muitas mensagens que estamos desenvolvendo que vai lhe trazer fundamentos para que você possa ter uma vida bem-sucedida. E para termos uma vida bem-sucedida,
precisamos aprender o que as Escrituras nos dizem. E uma das coisas que as Escrituras nos ensinam é que a sabedoria, ela é a lâmpada, e que o conhecimento é a luz, ou nas versões diz, a instrução é luz. Então significa que a sabedoria é a fonte verdadeira, ou a fonte do verdadeiro conhecimento. Mas não é qualquer sabedoria, é a sabedoria de Deus, é a sabedoria divina. E a sabedoria de Deus é a sua palavra. A sua palavra é a sabedoria. Então, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, damos ouvidos às Escrituras, então o que aprendemos dela e o que nos ensinamos acerca dela é o que obtemos de conhecimento. Aquilo que você aprende da palavra e ensina da palavra, isso é conhecimento. É o resultado da lâmpada. O resultado da lâmpada é a luz. Trevas é ignorância, luz, conhecimento. Agora escute o que eu vou te dizer. Conhecimento na Bíblia não é somente você ter informação sobre algo. Conhecimento na Bíblia significa experimentar, e o conhecimento deve ser vivenciado. Então somente quando você vivencia, pratica o conhecimento, então é o momento em que você se torna ou se revela sábio. A informação não é que lhe torna sábio, é o conhecimento. E o conhecimento é experiência, o conhecimento é vivencial. Você precisa viver o que você aprendeu. Você precisa viver aquilo que você está aprendendo das Escrituras, que é a sabedoria. Então a cada quarta-feira você deve, a cada mensagem que você ouve, avaliar o que você está praticando ou não, e começar a praticar esta palavra, porque assim você será sábio. E hoje eu quero começar a falar sobre um outro ponto do conhecimento. Aqui eu quero desenvolver um outro ponto do conhecimento. A Bíblia diz que ninguém sabe o pensamento de um homem, apenas o espírito do próprio homem. Isso é uma coisa fácil de entender. O pensamento é uma das coisas mais complexas que o homem pode fazer. Na verdade, não existe nenhuma ciência que pode reproduzir o pensamento humano. Nós podemos reproduzir muitas coisas. Vou dar um exemplo simples. O homem conseguiu reproduzir o sonar que existe nos animais. Alguns animais se guiam por um sonar natural, e o homem conseguiu reproduzir o sonar para que o homem pudesse utilizar, por exemplo, na navegação. Mas escute o que eu vou te dizer. Não é possível reproduzir o pensamento humano. O pensamento humano é uma das coisas mais complexas que o homem pode fazer. Não é possível capturar o pensamento de um homem dentro de uma jaula ou de uma gaiola. Você não pode fazer isso, mas escute. O pensamento é invisível até que um homem o verbalize, o transforme em palavras. Você não sabe o que está em minha cabeça, quais são os meus pensamentos, até que eu comece a falar com vocês. E agora que eu estou pregando para vocês, vocês estão ouvindo os meus pensamentos. Mas enquanto eu não prego, enquanto eu não falo, enquanto eu não transformo os meus pensamentos em palavras, você não sabe o que se passa dentro de mim. Meus pensamentos são invisíveis a você, mas ainda que eles são invisíveis, eles são poderosos, porque eles criam a minha realidade. Tudo que eu vivo a partir dos meus pensamentos. A vida que eu tenho é a vida que eu penso. O pensamento é invisível, mas ele cria as coisas. É como diz a Bíblia: todas as coisas visíveis foram criadas a partir das invisíveis. Agora escute, a Bíblia também diz que Deus também possui seus pensamentos, e ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Olha que tremendo!
Os pensamentos de Deus, como os nossos, são invisíveis. Lembrando que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu não sei se você tem ideia do que é isso. Sermos criados à imagem e semelhança de Deus significa que Deus usou Ele próprio como modelo. Ele usou Ele mesmo como molde para nos moldar, para nos modelar, para nos criar. Ele usou a si mesmo como referência. Então, assim como os nossos pensamentos são invisíveis, os pensamentos de Deus também são, e ninguém tem acesso aos pensamentos de Deus, a não ser o Espírito do próprio Deus. Então, a partir deste ponto, você compreende que não é possível você ter acesso aos pensamentos de Deus, a não ser que o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, lhe revele. E aqui chegamos num ponto importante para o nosso crescimento espiritual da nossa vida cristã. Não é possível uma vida cristã de êxito sem cultivarmos a amizade e o relacionamento com o Espírito Santo, porque somente o Espírito de Deus conhece os pensamentos de Deus, e só Ele pode nos revelar os pensamentos. Assim como você não saberia o que eu penso se eu não estivesse falando e pregando agora para você, você também não saberia os pensamentos de Deus, a não ser que o Espírito de Deus falasse com você, se revelasse a você. E assim que funciona. Para que eu saiba o que Deus pensa, eu preciso do Espírito Santo para que Ele me revele. Você só sabe acerca de Deus aquilo que Deus lhe permite revelar. Aquilo que Ele permite ser revelado acerca dele. Tudo que sabemos de Deus é apenas aquilo que Ele nos revelou. Isso é por meio do Espírito. Então escute, se você deseja ganhar novos níveis em sua vida, este aqui é o grande conhecimento da vida, é o conhecimento dos pensamentos de Deus. Conhecer os pensamentos de Deus é o grande conhecimento da vida, porque escute, se existe uma complexidade ou uma amplitude, se é um mundo gigantesco dentro das nossas cabeças, isso são os nossos pensamentos. Se há uma riqueza gigantesca dentro de um único ser humano, dentro de sua cabeça há um universo de pensamentos, há um mundo de ideias ali dentro. Imagine o que existe na mente daquele que criou a mente do homem. Imagine quão grandiosos são os pensamentos de Deus, pois a Bíblia diz: quão profundos são os teus pensamentos. O próprio Deus declara: os meus pensamentos são mais altos, são mais elevados do que os seus. Imagine o quão grandiosos são os pensamentos de Deus. Então, se queremos crescer em níveis, queremos ir para uma dimensão diferente do que a maioria das pessoas está vivendo, o nosso empenho deve ser exatamente esse: conhecer os pensamentos de Deus. Mas você não pode conhecer os pensamentos de Deus senão pelo Espírito Santo. Então você precisa cultivar um relacionamento com Ele, você precisa ter amizade com Ele, Ele precisa fazer parte da sua vida, Ele precisa fazer parte do seu dia, fazer parte do seu tempo de oração, do seu tempo de leitura bíblica. Ele precisa fazer parte da sua busca. Mas escute o que eu vou te dizer: o Espírito Santo, Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Ele não é um poder, Ele não é uma influência, Ele é uma pessoa. Agora escute, o que você faz com uma pessoa, você precisa respeitá-la,
respeitar a maneira como ela trabalha, o seu modo operante. Você precisa respeitar a sua personalidade, o seu perfil. E o Espírito Santo tem uma maneira de trabalhar. E o Espírito Santo, ele não consegue trabalhar em ambientes onde não existe fé. Há uma linguagem que o Espírito Santo não compreende. Esta é a linguagem da incredulidade ou da dúvida. Onde não há fé, o Espírito Santo não pode agir, ele não pode operar. O Espírito Santo não está procurando perfeição na gente, ele está procurando em mim e você fé. Fé suficiente para acreditarmos que ele, que é um ser invisível, é tão real ou mais real do que eu e você, e que podemos nos relacionar com ele, e conversarmos com ele, e nos apresentarmos diante dele, e sermos ensinados por ele. Não há um professor melhor do que o Espírito Santo, mas eu preciso ter fé e crer que ele é real, e que ele não é uma força, uma influência, ele é uma pessoa, e ele tem seu próprio pensamento, suas próprias ideias, e que eu preciso permitir que ele me guie, que ele me conduza. A Bíblia diz: o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Lembrando que você não é liberto pela verdade, você é liberto pelo conhecimento da verdade. Enquanto você ignora a verdade, você é prisioneiro. Ainda que a verdade está no mundo, há pessoas prisioneiras da mentira. A verdade não pode fazer nada por alguém que ainda quer viver da mentira. Mas quem pode me guiar à verdade? Somente o Espírito da verdade. Mas eu preciso permitir que ele me tome pela mão e me guie, porque ele não é uma força, ele não é uma influência, ele é uma pessoa. Eu preciso que ele faça isso por mim, mas eu preciso crer nele. Eu preciso crer em quem ele é e qual é a importância dele na minha vida. Isso é fundamental. Você precisa crer na importância do Espírito Santo na sua vida. Agora escute, a Bíblia diz que nós não recebemos, o texto de Coríntios diz, nós não recebemos o Espírito deste mundo, mas recebemos o Espírito de Deus. Então escute, para que você tivesse sucesso na sua vida, para que você tivesse êxito, Deus garantiu que o Espírito dele estivesse morando dentro de você. Então você não foi programado ou planejado para o fracasso. Todo o nosso fracasso é resultado da nossa ignorância acerca dos princípios de Deus, acerca da sua palavra. Fracassamos porque ignoramos as verdades de Deus, ignoramos a sabedoria de Deus. Mas Deus não planejou a nossa vida para o fracasso, assim como Ele não planejou uma semente para não se tornar uma árvore. Pelo contrário, toda semente possui dentro dela tudo o que ela precisa para se tornar aquilo que Deus criou para que ela fosse. Assim também, você não veio a este mundo para fracassar, mas se tornar aquilo que Deus planejou que você se tornasse e realizar o propósito da sua vida. Mas você não poderá jamais ter esse resultado em sua vida se você não entender que a pessoa que tem mais interesse de que você seja bem sucedido é Deus, porque o diabo vai mentir para você. O diabo vai tentar transformar o sucesso em uma maldição, mas o único sucesso que é uma maldição é você ter sucesso no propósito errado, no propósito que não é o propósito de Deus na sua vida. Isso é o maior fracasso que um homem pode ter sucesso fazendo a coisa errada. O verdadeiro sucesso é uma bênção de Deus. Deus quer que você seja bem sucedido. Foi o que ele disse a Josué: Josué, se você meditar na minha palavra e não se afastar do livro desta lei, se você gastar tempo com a palavra da minha sabedoria, com a palavra, com as minhas escrituras, então esta palavra tornará o seu caminho bem sucedido. Você será bem sucedido, você terá sucesso. Então, para que eu e você tivéssemos sucesso, Deus colocou o Espírito Santo dele dentro de nós. Essa é uma garantia. A Bíblia diz que ele é o penhor da nossa salvação. Isso é a garantia que vamos chegar ao nosso destino. O Espírito Santo é a garantia de que você vai chegar ao seu destino. E obviamente nosso destino final é a glória.
E a presença de Deus é estarmos com Ele eternamente. Por isso Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Mas escute, com o Espírito Santo morando dentro de nós, então nós podemos agora compreender coisas que nós não compreendíamos antes. Porque quando tínhamos somente o Espírito deste mundo, compreendíamos apenas as coisas deste mundo. A Bíblia diz que nós tínhamos uma mente carnal, e uma mente carnal não discerne, não compreende as coisas espirituais. E eu fico triste ao ver pessoas que dizem ser crentes, que frequentam igreja, que frequentam reuniões, mas suas mentes são carnais. Eles ainda não têm uma vida espiritual, porque suas mentes ainda não foram renovadas. O desejo de Deus é que eu e você vivamos uma vida espiritual, que possamos discernir as coisas de forma espiritual. E com isso eu não estou falando de espiritualizar as coisas, porque isso também é um outro grande problema. Há crentes que espiritualizam coisas que não são espirituais. O que eu estou dizendo é que as pessoas que são espirituais conseguem discernir o que é físico, o que é alma, o que é espírito. Tudo é muito claro para o homem espiritual. O homem espiritual verdadeiro, ele não espiritualiza o que é físico. Tinha vez você está lavando um prato e o copo cai, você diz: o diabo que quebrou o prato, pelo amor de Deus, o copo, pelo amor de Deus. Às vezes o copo cai de sua mão, porque estava ensaboado, ou porque você se distraiu. Você não pode espiritualizar certas coisas. Agora eu estou dizendo por aí que não existem espíritos malignos tentando atormentar pessoas, quebrando coisas dentro de casa. Mas isso é discernimento. E a pessoa espiritual vai saber a diferença entre uma coisa e outra. Há pessoas que espiritualizam tudo. Mas escute o que eu vou te dizer. É o Espírito Santo dentro de nós que vai nos tirar de uma vida, de uma mentalidade carnal, de uma mentalidade mundana, para uma mentalidade espiritual. Então escute, o Espírito Santo não somente conhece a mente de Deus, mas o Espírito Santo que nós recebemos, a Bíblia diz, o mundo não recebeu, o mundo nem o conhece, não pode recebê-lo. Por que o mundo não pode recebê-lo? Jesus disse: porque o mundo não crê em mim. Então escute, o Espírito Santo não pode habitar em um ambiente onde não há fé. Foi o que eu acabei de falar. Você precisa conhecer as pessoas. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não consegue viver em um ambiente onde não há fé. Se você não tem fé, então você não terá ação do Espírito Santo na sua vida, porque ele não pode operar em um ambiente onde não encontra fé. Mas se a fé é em seu coração, se você crê, então o Espírito Santo não é só aquele que conhece a mente de Deus. A Bíblia diz que ele é o Espírito que nós recebemos, que não é o Espírito do mundo, mas a Bíblia diz, então ele vai nos revelar. Pode comigo para o livro de Coríntios, a Bíblia diz assim, verso 12, e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Ele tem nos dado gratuitamente. Então escute, a Bíblia está nos dizendo que o Espírito não só conhece os pensamentos de Deus, mas Ele é aquele que vai nos revelar as coisas maravilhosas que Deus nos reservou, e que Ele quer nos dar gratuitamente. Estamos vivendo como mendigos, mesmo sendo destinados a sermos príncipes, e vivemos como mendigos porque nós desconhecemos as riquezas espirituais que nos foram reservadas, e desconhecemos porque nós não temos um relacionamento onde o Espírito Santo nos revela essas riquezas espirituais. Então escute, há crentes que vivem uma vida medíocre, e não é por causa de Deus, não é porque Deus não as ama, não é porque Deus não quer o bem delas, é simplesmente porque elas ignoram essas riquezas. Então o Espírito colocado dentro de nós é uma garantia que Deus nos deu, de que poderíamos receber a revelação, mas se nós não damos espaço para Ele, como Ele vai nos revelar essas riquezas? Não é a minha mensagem aqui essa noite, e eu já estou finalizando ela, porque eu quero dar continuidade a ela nas próximas semanas. Há muita riqueza aqui para eu tentar trazer isso numa única noite, e eu não quero passar por cima de muitos detalhes que tem aqui, mas escute. A Bíblia diz que todos aqueles que receberam
a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, a saber, por meio de Jesus Cristo. Rapidamente aqui, eu tenho já 3 riquezas espirituais, que só podem ser reveladas pelo Espírito. E quando eu falo revelar, não é informação da palavra. Essa palavra precisa ser experimentada por você. Você precisa vivenciar. Ela precisa fazer alguma diferença na sua vida. A partir que essa palavra se torna semente implantada em você, ou plantada no solo fértil do seu coração, essa dá resultado. E nós precisamos ter a revelação da graça de Deus. O que é a graça? O que a graça modificou a minha vida? Como era a vida antes da graça e agora que a graça me foi revelada? Então a graça precisa operar mudanças em minha vida. Ela precisa ser algo que eu usufruo. É um tesouro que Deus abriu para mim, sua graça. Um outro tesouro que Deus abriu para mim, a justiça. Ter se tornado justo diante de Deus. E se a graça é uma condição, a justiça é uma posição. Você jamais saberá quem é você até que a justiça lhe seja revelada. Estávamos na condição de condenados pelo pecado e entramos na condição de pessoas que receberam a graça de Deus. Estamos vivendo um outro nível, mas não somente isso, nós recebemos a justificação. E uma outra coisa que recebemos, a Bíblia diz, que recebemos por meio da fé, a bênção de Abraão. Então uma outra riqueza que recebemos foi a bênção de Deus. Eu não sei como você vive, mas talvez você viva como se sentisse um amaldiçoado. Você sente que há maldições na sua vida. E há pessoas que acreditam piamente que o diabo as amaldiçoou e que elas são amaldiçoadas até hoje, mesmo sendo crentes, e vivem debaixo dessa maldição, porque elas não entendem as riquezas espirituais, do que a graça, do que a justiça e do que a bênção. Porque a bênção diz no texto: reinarão em vida. Não é no porvir, é agora. Reinar em vida. E a bênção existe exatamente para isso, para que possamos governar, dominar, reinar. São riquezas espirituais, mas que como crentes não vivenciamos, porque elas nunca nos foram reveladas, porque nós não cultivamos um relacionamento com o Espírito. Então, escute, não adianta você vir para a igreja, não adianta você dizer que faz parte de uma igreja, mas se você não tem conhecimento das riquezas que são reveladas pelo Espírito, então você é um ignorante. E como um ignorante, você está vivendo em trevas. E se está vivendo em trevas, você é um prisioneiro de todas essas coisas que ainda perduram ou se perpetuam na sua vida. Você só será livre de verdade quando o conhecimento alcançar você. E como eu disse, toda a riqueza de Deus está aí. O problema é que não a vivenciamos porque as ignoramos. Porque nós a ignoramos. Vou contar uma história para você real, de uma mulher que havia trabalhado durante muitos anos para um homem que tinha muitas posses, e que por alguma razão esse homem viveu toda a sua vida sem gerar filhos, não tinha nenhum parente próximo, e um dia esse homem adoeceu e estava à beira da morte, e a única pessoa que existia na vida dele era a sua governanta, a pessoa que cuidava da sua casa, que durante anos esteve perto dele. E antes de morrer, aquele homem escreveu uma carta, um documento para aquela mulher, e entregou para ela. Faleceu, foi sepultado, e a mulher voltou para sua casa para viver sua vida. Os anos se passaram, até que um dia um homem estava visitando a casa daquela mulher, que já estava bastante idosa,
e disse: eu ainda lembro do tempo em que você trabalhava com o senhor fulano, e quanto apreço ele demonstrava a você, ele tinha um carinho muito grande por você, eu lembro muito bem, e era o mesmo carinho que você possuía por ele, que você tinha, na verdade, você acabou sendo a única família dele. Aí disse: é verdade, a única coisa que eu lembro e que me conforta é saber que antes dele morrer, ele deixou uma carta para mim demonstrando o seu carinho. Pena que eu nunca pude ler a carta, porque eu nunca pude aprender as letras. E o homem disse: deixe-me ver esta carta, permita-me ler para você. E quando o homem pegou a carta daquele homem e começou a ler, o homem disse para ela: você viveu a vida toda aqui nesta casa simples, e guardando esta carta atrás de um vidro, sem saber que aquele homem aqui nesta carta está dizendo que está deixando toda a sua riqueza, todas as suas posses, sua casa, seus quadros de valor, tudo para você, porque você foi a única pessoa que o amou ao longo da vida. Aquela mulher viveu uma vida simples, sendo a mulher mais rica de toda aquela região, porque não conhecia as letras, porque jamais havia lido a carta. Aqui está a carta de amor de Deus, sua carta de amor, e os seus presentes que estão sendo nos dados gratuitamente, mas há pessoas vivendo muito aquém do que Deus deseja, porque não conhecem as letras, porque nunca leram a sua palavra, e nunca permitiram que o Espírito Santo revelasse as riquezas que estão aqui. E é por isso que eu estou me dedicando a cada quarta-feira a pregar essas mensagens. Então, por favor, quero convidar você a retornar na próxima quarta-feira, no mesmo horário, porque eu quero dar continuidade a esta mensagem. Eu quero ministrar para você como você pode receber a mente de Cristo e o que é ter a mente de Cristo. Mas hoje eu quero orar com você, para que você tenha, ou melhor, faça a escolha de criar um ambiente de fé na sua vida. Lembre-se, o Espírito Santo é uma pessoa, só Ele conhece os pensamentos. Assim como eu não sei o que está na sua cabeça, só o seu Espírito sabe o que se passa dentro de você. Assim também a Bíblia diz: só o Espírito de Deus sabe o que passa na mente de Deus. Mas o Espírito quer revelar as riquezas espirituais que Ele quer nos dar gratuitamente. Mas o Espírito não pode agir se ele não encontrar um ambiente de fé, um ambiente propício, um ambiente de pessoas que se aproximam dele como uma pessoa, que creem nele e creem qual é o papel fundamental dele, a importância dele em nossas vidas. Não é possível ter uma vida cristã bem sucedida sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você jamais será um crente de verdade. Ouça o que eu estou dizendo: sem o Espírito Santo você jamais será um crente de verdade. Sem o Espírito Santo você jamais terá a revelação da palavra. Vai ler a Bíblia como um livro qualquer, você poderá ter informações deste livro, você poderá até decorar alguns versículos deste livro, mas ele nunca saltará diante dos seus olhos para as riquezas que estão aqui descritas. Você poderá viver como aquela mulher que guardou uma carta e que até tinha carinho pelaquela carta, mas sem saber que aquela carta estava mudando para sempre a sua vida, porque desconhecia as letras, por causa da sua ignorância. Olhe comigo agora. Querido Senhor Espírito Santo, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos. Obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra. Graças te damos, Jesus, pela Tua palavra. Nós te louvamos, Jesus, obrigado pelo Teu Espírito que foi nos dado. Nós não recebemos o Espírito do mundo, nós recebemos o Espírito de Deus, porque o Senhor nos deu o Espírito para garantir que entenderíamos os Teus pensamentos, que entenderíamos as Tuas palavras, as riquezas da Tua palavra que o Senhor quer nos revelar. Citamos aqui três: a graça, a justiça e a bênção. Há tantas riquezas que o Senhor quer nos revelar e que vão mudar para sempre a nossa vida, como a carta que aquele homem deixou para a sua governanta. Mas, meu Deus, isso jamais ocorrerá se não houver um ambiente propício. O Espírito Santo é uma pessoa e ele tem a própria forma dele agir, de se mover, e ele não age, não se move em um ambiente onde não há fé. Ajuda-nos hoje, Senhor, a despertar o nosso homem interior, que o nosso espírito seja carregado agora de fé,
para que possamos crer que o Espírito Santo é a pessoa mais importante da nossa vida, porque Ele é nosso professor, Ele é que nos instrui, Ele é que nos ensina. Espírito Santo, vem ser o nosso professor, vem nos instruir na sabedoria e vem nos instruir no conhecimento. Queremos a lâmpada e queremos a luz, queremos a sabedoria, o conhecimento, e não há um conhecimento maior do que o conhecimento de Deus, conhecer a mente de Deus. Uau! Se a minha mente tem tantas riquezas, se coisas extraordinárias podem sair da minha mente, se os meus pensamentos são as coisas mais complexas que eu posso realizar, imagine a sua mente, Senhor, a riqueza que há em seus pensamentos, e só seu Espírito pode me revelar. Eu quero que o Senhor revele os teus pensamentos a meu respeito. Tua palavra diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro em sua própria terra, para vos dar um futuro desejável. Meu Deus, seus pensamentos a nosso respeito são de bem e não de mal. E o Senhor nos deu o seu Espírito para nos garantir, que teríamos sucesso, que chegaríamos no nosso destino. Ajuda-nos desta noite a conseguirmos obtermos isso. Transforma, meu Deus, o nosso ambiente, que não seja um ambiente carregado de dúvida nem de incredulidade, nem um ambiente carregado de distrações, nem embaraço, mas um ambiente em que nós nos debruçamos sobre a palavra e nos silenciamos para ouvir a tua voz. Que cada crente, cada homem, cada mulher, esta noite decida te conhecer profundamente por meio do seu Espírito e obter as suas riquezas espirituais e terem suas vidas completamente mudadas. É a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quantos recebem, diga aleluia. Deus abençoe você com essa palavra, porque eu fui grandemente abençoado. Então eu quero convidar você a estar na próxima quarta-feira para recebermos a continuação desta palavra e recebermos o conhecimento de Deus acerca da mente de Cristo. Você precisa, e eu preciso, de termos esta mente para que possamos alcançar os níveis que Deus deseja e possamos viver uma vida espiritual bem sucedida. O Senhor deseja que tenhamos êxito. O Senhor não nos programou para o fracasso, o Senhor nos programou para o sucesso. Ele quer que você tenha sucesso, que você seja bem sucedido, mas você precisa pôr esta palavra em prática. Compartilhe essa palavra com mais alguém. Pegue o link desta mensagem e compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe para pessoas nas suas redes sociais, que essa palavra chegue para mais alguém. Faça isso, não lhe custa nada, mas pode mudar a vida de alguém. Quem sabe tem alguém precisando ler a carta de amor de Deus para ter a sua vida mudada. E você só precisa ser o carteiro, desde que a carta vale por si mesma. Por favor, pegue esta mensagem e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Posso ouvir um amém? Amém. Deus conta com você. Deus conta com você, seja um mensageiro. Pega essa mensagem e compartilhe, amém? Vai aparecer agora um QR Code na sua tela. Aproxime seu celular e você será conduzido agora a uma página segura, onde você pode entregar seu dízimo, sua oferta, seus votos a Deus. Você foi grandemente abençoado e eu também. Então podemos transformar a nossa gratidão em generosidade. A palavra diz que a vida espiritual é um plantio. E assim como estamos plantando a palavra dentro de nós, precisamos plantar financeiramente também. Você não pode ter colheitas financeiras se você não planta sementes de finanças. Então plante hoje a 10ª parte do seu salário, que é o dízimo. Plante sua oferta, seja fiel a Deus. Não deixe o diabo tentar você a infidelidade. O diabo é quem é infiel, nós somos fiéis a Deus. E fé e fidelidade andam juntas. A pessoa que tem fé é fiel a Deus. Plante seu dízimo, sua oferta, sua primícia. Plante no altar de Deus seus votos ao Senhor. Entregue seu melhor para Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua casa, toda a sua família. Deus te abençoe e que a graça esteja com você.